Bom, agora de volta no segundo bloco, tão importante quanto todos os outros, onde a Ive vai desenvolver a receita. Ive, quais os passos e quais as quantidades que nós vamos informar para as pessoas que estão em casa nos assistindo, para que eles também possam desenvolver com toda essa qualidade na sua residência. Tá, Fábio, a gente vai começar a preparação do nosso pão, certo? Tá? Que a gente já tem o pão assado e congelado. Lembrando que esse aqui é um mini filão pré-assado, né? Isso. Então a gente vai levar ele ao forno primeiro, porque ele vai demorar muito mais do que a preparação do nosso fundi. Tá? Então a gente vai abrir ele. Certo. Deixa eu te falar uma coisa. No caso, nós pensamos aqui em uma quantidade pequena, relativamente falando em pães. Porque esse mini filão é um filão, na realidade, que pode ser uma receita. Aqui temos uma receita para quantas pessoas? Essa é a minha pergunta. Tá, Fábio, aqui dá para umas 3 pessoas. 3 pessoas, Três ok. pessoas. Então, no caso, se você quiser colocar em média de 6 pessoas, é só pegar um filão normal, não pode ser um mini, e dobrar a questão dos pães, que no caso nós temos aqui os pães ciabatas, é isso? Esse recheado com orégano. Perfeito. E eu vi também que existem opções de pães ciabatta recheado com trufas, enfim, com vários tipos de insumos, legumes não, especiarias e ervas, né? Isso pode alterar no sabor ou não? Ele vai complementar, né, Fábio? Ele vai complementar. Tá? No caso do fundi de queijo, você pode estar servindo somente com pães, sem tempero nenhum, com torradas. Certo. Tá? Ou você pode estar servindo também com legumes, Entendi. Batatinha cozida, cenoura, tá? Então você pode deixar mais a sua personalidade nesse acompanhamento do fundi. Entendi. Tá? Os pães, a base do fundi são queijos. Certo. Tá? Então ele é praticamente uma base neutra. Tá? Então você pode estar... Que vai harmonizar com tudo e qualquer tipo. Você pode estar complementando o sabor, agregando sabores, usando torrada temperada, usando os pães temperados, isso não tem problema nenhum. Ele vai trazer mais sabor, mais complemento para o seu acompanhamento. Legal, como nós estamos falando de pães, na realidade, pré-assados, ele vai ao forno, um forno de 180 graus por 20 minutos a 12 Isso, modos, cerca de 20 minutos. No máximo, né? No máximo. E você que não tem um forno como esse que nós temos, né? Um combinado da Tecno Gourmet, um grande parceiro nosso, você pode utilizar também o seu forno forno convencional. Do seu fogão, tá? Que também chega a uma temperatura de quase 200 graus, acho que chega, isso, né? Mas esse pão a gente vai levar ao forno a 180 graus. Certo. Tá? Antes de você colocar no forno, você pode borrifar com um pouquinho de água para ele dar mais umidade. O nosso forno ele tem essa função de borrifar já esse vapor de água, então a gente vai fazer isso no nosso forno. Vamos lá, Ive. E agora? Fábio, eu comecei a aquecer a panela. Você me passa o alho, fazendo favor? Pode ser 2 dentes ou 1 dente? Eu vou precisar de 1 dente de alho. 1 dente, tá? ok. Nessa parte a gente deve tomar muito cuidado, porque a panela ela tá começando a aquecer. E a gente vai pegar 1 dente de alho e a gente vai esfregar no fundo da nossa panela. O alho é importante para? O sabor. O sabor. Tá? E a gente não vai usar o alho, a gente só vai esfregar ele. Porque ele tanto solta esse aroma. Para soltar o aroma. Por isso que a nossa panela, eu liguei o fogo e deixei o fogo baixo, mas para a gente não queimar as mãos, mas para a panela aquecer e fazer com que o alho libere mais o seu sabor. E aroma. Próximo passo? O leite. O leite. Cerca de 200 ml de leite. Tá? A gente já vai colocar aqui na panela para ele aquecer. Perfeito. Tem que tomar cuidado com esse leite, que ele está bem cheinho. 200 ml de leite. E ele tem que ser um leite desnatado, tem que ser um leite integral. O que você indica para as pessoas de casa? Olha, Fábio, a gente está fazendo com leite integral nossos queijos. Ele não tem redução de gordura ou de lactose, então a gente vai utilizar o leite normal. Se você quiser confundir, que tenha redução de lactose ou são queijos que têm uma indicação para uma restrição alimentar, a gente procura pegar queijos que se fundam, né? Porque o fundir é isso, é a fundição desse queijo. Então ele vai derreter, ele vai se mesclar. Fábio, agora eu vou precisar do vinho. Vinho. Vinho branco seco.
Olha, a minha dica é referente ao vinho. Como nós falamos aqui que fundir, eu sempre lembro do Rio Grande do Sul, peguei um belo vinho nacional, né? Um miolo reserva Chardonnay. Eu digo que é importante em qualquer tipo de receita você utilizar um bom vinho, um vinho de qualidade. Então vamos usar um vinho varietal de uma variedade muito interessante, eu diria. Bom, vamos abrir. Nós temos uma garrafa de 375 ml, eu não sei a quantidade que você vai usar para essa receita. Cerca de 50 ml. 50 ml, né? Eu acho que passou um pouquinho, mas é porque eu gosto muito de vinho no fundir. Fica bem bacana. Ótimo. Tá. Então agora, Fábio, eu vou começar com queijo emmental. O emmental. Que quantidade, Ive? A cerca de 100 gramas. 100 gramas. E você tanto pode comprar ralado, como nós pegamos, ou você pode picar ele na hora também. Isso, mas em raladinho cubos. ele fica melhor, né? Fica. Depois você me fala qual o próximo que você quer. Tá, o gruyère. Gruyère, que está aqui. Gente, incrível, né? Mas parece que os queijos são todos iguais aí na TV. Mas realmente existe a diferença de textura, de sabor, que vai dar um resultado final muito mais agradável nesse fundir. Bom, sobrou aqui agora o queijo Gouda. Isso, o queijo Gouda. São queijos que eles vão se fundir, e vai ter a característica, que a gente vai ter a característica do nosso fundir. Então tá, lembrando, são 100 gramas do queijo emmental, 100 gramas do queijo gruyère, 100 gramas do queijo Gouda. Se a pessoa quiser utilizar um outro tipo de queijo, pode também? Pode, a gente pode estar utilizando. Tem receitas de fundir que usam o queijo gorgonzola, tá? Só que em menos quantidade em relação aos outros queijos. Tem o nosso sabor queijo, dele é perceptível, ele né? é bem marcante. Nós temos o requeijão cremoso, certo? Tá? Que também dá para agregar no nosso fundir. Devido à textura que ele vai se apresentar. Isso. Eu vou te perguntar uma coisa. Eu acredito, não, eu tenho certeza que não dá. Nesse caso existe uma restrição, eu diria. Não utilizar o queijo parmesão aqui, né, Ive? Ele vai marcar bastante. E ele pode ficar muito duro rapidamente, pode, seria isso? Pode. Ele vai atrapalhar na textura? Vai atrapalhar na textura. A receita original do fundir, Fábio, é utilizado somente o queijo emmental e o queijo gruyère. Certo. Tá? Tá. E somente com o vinho branco, tá? Então a gente pode estar agregando queijos diferentes, mas o queijo ele tem que ter essa característica de conseguir fundir e misturar com os outros elementos. Que legal, eu gostei dessa receita clássica, não vai nem um pouquinho de leite, né? Não que eu não gosto de leite, eu adoro leite, mas eu prefiro vinho. Então fica interessante. Olha, como vocês podem ver, já existe uma textura um tanto quanto de diferente nessa fundição, diria, né? Isso, e a gente tem que tomar cuidado, Fábio, em relação à temperatura também. A gente não pode deixar fogo alto, porque senão o que vai acontecer? O nosso queijo ele não vai se misturar com o leite e o leite vai acabar talhando. Entendi, é como a minha vozinha falava, vai coalhar o leite. Vai. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tá. Ive, quais as curiosidades mais que nós poderíamos passar referente ao fundir para as pessoas que estão em casa nos assistindo? Tá, Fábio. Na década de 50 também, teve um fato histórico em relação ao fundir. Que foi criado o fundir de chocolate em Nova York. Isso. E outra coisa, na Suíça, o fundir de queijo, ele foi passado a receita para os soldados. Entendi. Tá? E esses soldados levaram essa receita para casa. Então, na Suíça, o fundir é um prato desenvolvido pelos homens. Olha só que interessante. E você sabe que você falou do soldado desenvolvido pelos homens? Eu lembrei agora de manhã, antes de gravar o programa, eu fui lá na Fruta ao Doce, lá no Alexandre. Ele estava todo encapotado, parecia um militar, com esse friozinho gostoso que tá. E não quero deixar de mandar um grande abraço lá para o Alexandre da Fruta ao Doce, que tem a dica nossa bacana de alguns legumes, frutas e verduras que você pode encontrar aqui na Fruta ao Doce no Mercado Municipal. Dá uma olhadinha aí. Bom, estou aqui fazendo as minhas compras para o programa de hoje. Você aí que ainda não é cliente aqui da Fruta ao Doce do Mercado Municipal, fica uma dica para você muito interessante, porque aqui você encontra legumes, verduras de alta qualidade para você utilizar na sua cozinha no dia a dia e, claro, uma alta performance, eu diria, do seu restaurante e hotel. Porque o Alexandre tem a qualidade aqui da Fruta ao Doce e atender você tanto para eventos quanto quantidade para que você utilize na sua empresa, gastronomicamente falando. E, claro, tudo aquilo que ele não tiver, ele encontra com qualidade e traz em especial para você. Gente, não percam essa dica, que aqui na Fruta ao Doce você encontra
tudo e qualquer produto de qualidade falando na linha de hortifrutis, né? Não percam! E aí, gostaram? Bom, nesse prato de hoje especificamente nós só utilizamos o alho dele, né? Que é de uma boa qualidade, claro, como a gente sempre diz, para desenvolver um bom prato. Bons ingredientes. E uma boa chefe de cozinha também, viu? Mas você na sua casa consegue fazer tranquilamente. É só seguir o nosso programa e a receita passo a passo que você vai conseguir. Que textura maravilhosa, hein, Eve? É essa a fundição ideal para o fundir, é isso? Isso, Fábio. A gente ficou de cerca de uns 10 minutinhos aqui, tá? Cozinhando, fazendo ele fundir, sempre mexendo. Certo. Agora, finalizando ele, a gente vai colocar um toquezinho de noz moscada. Noz moscada, com certeza. Eve, a noz moscada seria para dar uma, grosso modo dizendo, uma condimentada nele? Isso. E o noz moscada, Fábio, a gente sempre coloca no final. Melhor ainda, se a gente ralar na hora, tá? Que ele vai trazer outro sabor pra gente. Dá pra sentir daqui o aroma. Tá? E lembrando que a noz moscada, na realidade, ela não vai alterar no sabor, e sim no aroma, é isso? Isso. No sabor ele vai dar uma picânciazinha. Gente, tá? Que delícia. Fábio, tá pronto o nosso fundir. Certo. A gente vai transferir ele de panela. Tá? Que tanto poderia ser uma panela de fundir, mas nós vamos usar uma cocote. Isso, uma panela cocote, onde você vai se deleitar. Que desse momento belo maravilhoso. fundir. Bom, não saia daí, porque no próximo bloco eu vou estar degustando essa maravilha e vai estar montando essa mini cocote para que eu possa fazer a degustação com esses pães maravilhosos, o ciabatta e o mini... quase esqueci o nome. O mini filão italiano, né, Ivi? Isso mesmo, Fábio. Perfeito.